Opinião em Debate. Oferecimento Laboratório Núcleo, cuidando de você. Sebron, Medicina Oncológica, cuidar sempre. Odorata Cosméticos, o padrão internacional ao seu alcance. Leites Manacá, sua vida com sabor. Boa noite. Opinião em Debate dessa noite tem como tema redução da maioridade penal, uma sentença de morte velada ou a solução para minimizar os conflitos sociais. Para discutir esse importantíssimo assunto, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais: o Dr. Habib Tamer Badião, advogado, debatedor do Opinião em Debate na rádio 730 AM, das 8 às 9 da manhã, e o Eduardo Oliveira, que é do Conselho Estadual da Juventude. Também aqui hoje o Santos Júnior, que é deputado federal, advogado e radialista, e também foi o autor da PEC da Juventude, grande colega, o deputado Santos Júnior. E a Kellen Giacomo Ribeiro, que é neuropsicóloga e psicopedagoga. Os nossos telespectadores podem e devem participar pelo 3201-7688. Bom, doutor Habib Tamer Badião, esse assunto é um assunto tão delicado e tão crucial e importante para a nação, que eu acho que ele não pode ser tratado no âmbito de pensar que é um fla-flu, né? Ganha Flamengo ou Fluminense, quer dizer, ganha os que pretendem a redução da idade penal ou ganha os que são contra ela. Eu acho que o assunto precisa ser discutido com a seriedade que merece, não é? Em todos os ângulos. O senhor enxerga que essa discussão está sendo travada de maneira coerente ou nós corremos o risco de ficar a turma do contra e a turma a favor, aí vamos ganhar e apenas, como os outros, pensar que isso é uma solução mágica? Nos meus 40 anos de advocacia trabalhista, eu sempre tratei esse assunto da terceirização com muito cuidado. Da diminuição da maioridade penal. Que nós estávamos aqui no intervalo discutindo a terceirização, mas estou falando sobre a diminuição da idade penal. Bom, no campo que nós vamos agora tratar, é preciso entender que há sempre uma questão de que você busca nos pontos mais importantes da sociedade brasileira, que é exatamente a falta de educação. E quando você depara que os problemas nacionais são exatamente a falta de educação que realmente leva a educar e não de adestrar, aí a sociedade está pontuando uma questão muito séria. O Congresso Nacional começa a discutir um tema, aprova um tema que realmente conflita com alguns princípios básicos da sociedade brasileira, que é a religiosidade. Então, aquela ideia, coitadinho, nada. Não tem esse tal do coitadinho. Você tem que observar que quando o humilhante comete o crime, e essa lei vem exatamente para pegar quanto mais aquele que insiste em continuar na vida da bandidagem, é para isso que nós precisamos pensar. A pessoa tem que pensar assim, vai aplicar essa lei no meu filho. Meu filho pode ser condenado. Não, meu amigo, nós estamos procurando bandidos. A lei procura punir bandidos. E punir bandido é coisa séria. Nós não podemos perder nesse contexto, e aí volto a bater na tecla. A sociedade brasileira carece de uma plataforma educacional. E muito mais, quando a mãe deixa o lar e vai para o trabalho, poder cumprir com as obrigações e dividir as despesas com o pai, aí o filho fica na mão de quem? De uma escola totalmente despreparada para educar. Uma escola que realmente só faz adestrar. Ou seja, ensinar o raciocínio, puramente o raciocínio, e não os princípios fundamentais da vida humana. Daí começam a criar os meliantes, e esses meliantes não têm lei nenhuma que os pune, e os crimes por eles cometidos são de requinte de crueldade.
muito sérios. Então, o senhor é a favor da diminuição da idade penal? Claro. Eu tenho que explicar ao telespectador que foi muito interessante, que antes de começar o programa, nós estávamos numa acalorada discussão aqui com os câmaras e o pessoal todo sobre a terceirização. E o Badião entrou aqui e falou assim, parece que eu estou discutindo a terceirização. Então, ele demorou a sintonizar, porque a discussão parecia que o programa era sobre terceirização. Mas o Badião já se situou aqui, e o Badião... E isso, Badião, que você iniciou falando aí, nos leva à necessidade de discutir um programa sobre terceirização. Quem sabe a gente faz e o convida também. Bom, Eduardo Oliveira, você que é do Conselho Estadual da Juventude, como que você enxerga esse problema da diminuição da idade penal? Porque tem muita gente dizendo, vamos fazer a diminuição da idade penal, então onde resolve esses bandidos mirins, esses meninos que estão matando aí à torta direito, sendo usados pelas quadrilhas, não vão ser usados mais e estará resolvido um grande problema nacional. É por aí? Acho que é preciso que a gente também avalie uma questão, vamos pegar o foco do estado de Goiás. Em 2010, a juventude goiana era 190 mil jovens fora da escola e do trabalho. Era já um exército enorme. Já em 2014, nós somos 280 mil jovens fora da escola e do trabalho. É o que nós chamamos hoje da geração neném. É preciso se avaliar, não é o caso, nós estávamos discutindo aqui sobre a questão da punição. No Brasil, jovem é punido sim. Criança, a partir dos 12 anos, é privada de liberdade. Nós já temos leis que garantem isso a partir do sistema socioeducativo. E é para isso que é preciso que a gente discuta, seja no Congresso, nas nossas organizações, na televisão, que é preciso fazer com que as leis sejam cumpridas. E aí, infelizmente, o sistema que nós temos aqui, eu vou falar do estado de Goiás, se a gente for pegar pelo Brasil, poucos são os exemplos de sucesso. Mas, infelizmente, esse sistema ainda não tem cumprido as prerrogativas legais que o Estatuto da Criança e do Adolescente implicam há mais de 20 anos, e aí você tem essa sensação de impunidade. Há que se diga também que menos de 10% dos crimes, dos homicídios e roubos hoje cometidos no Brasil, dados do mapa da violência, são cometidos por jovens de 15 a 29 anos. Então nós vamos ter uma reparação a respeito deste assunto, porque nós queremos, você falou em Fla-Flu nesse debate, não é só isso. A juventude ela precisa de uma série de aspectos positivos que garantam a ele condições de oportunidade, lazer, cultura, trabalho, e aí com certeza a gente tem um outro nível de país que garanta a condição de sobrevivência. Se gasta hoje um jovem na violência, ele tem 3 anos a menos do que um jovem na vida normal. E aí você tem hoje um gasto do PIB nacional de 1,5, 1,5 do PIB gasto pela violência com os nossos jovens. Um absurdo. É preciso uma mudança, mas não é diminuindo a redução. Nós podemos até discutir os marcos legais para penar a mais os crimes hediondos, que isso eu também não discordo. Eu acho que está na hora da gente fazer uma revisão. Né? São mais de 20 anos, acho que nós estamos, mas é preciso, antes de mais nada, melhorar. Goiás tem 399 vagas no sistema socioeducativo. Tem muito promotor, que eu acho que vocês devem conhecer por aqui pelo Estado, que não conseguem hoje acondicionar um jovem nesses centros de internação. Bom, Sandro Júnior, gostaria que você falasse sobre esse assunto também, mas antes uma curiosidade. Você acha, me parece que eu converso com jornalistas que cobrem lá a Câmara dos Deputados, e eles me dizem o seguinte, os rumores dos deputados em Brasília é para fazer a diminuição da idade penal. Me parece que há ali a bancada da bala, o pessoal evangélico, parte do PMDB e um pessoal do PSDB também que não quer perder voto. Já as pesquisas demonstram que 83% dos brasileiros querem a diminuição da idade penal e os deputados e senadores estão indo com essa maioria de 83%, que ela é arrasadora, né? Os rumores da Câmara, você acha que é para diminuir? É isso mesmo? Essa minha informação está correta? Está absolutamente certa. Antes de chegar à menoridade, parece um paradoxo, mas não é. Ao chegar na Câmara em 2003, eu já cheguei com a opinião formada de que eu ia fazer uma PEC para colocar o jovem na Constituição. Porque o nosso Constituinte de 88 colocou a criança, o adolescente, pulou para a terceira idade e numa falha lá do sistema de sistematização esqueceram do jovem. O jovem foi lembrado pelo Constituinte de 88, mas não foi colocado. E aquilo passou 1 ano, 10. Foi preciso eu chegar lá em 2003 e apresentar a PEC da juventude
incluindo hoje 53 milhões de jovens de 15 a 29 anos na Constituição Federal, garantindo 3 coisas fundamentais: educação, profissionalização e o primeiro emprego. Ok. Tempos depois, eu sou um dos autores da PEC que reduz a maioridade penal para 16 anos. Por isso você foi convidado. Então, você é um dos autores dessa PEC. Portanto, você concorda com a redução da idade penal. Agora, veja bem, o que vai resolver tudo isso? A presidenta Dilma está numa baixa danada, mas foi aprovado ano passado um projeto que tem grande percentual dos royalties do petróleo para a educação. Então, daqui a 10 anos, se não acontecerem desvios, e eu tenho certeza que não vai acontecer, porque o Brasil está mudando e as coisas estão bem fiscalizadas, todas as escolas serão de tempo integral. Todas. Em todos os municípios. Terá dinheiro para isso. Porque o dinheiro está sendo programado não no afogadilho de hoje para amanhã. Crescendo sucessivamente o que se vai aplicar na educação nos próximos 10 anos. Só que nós não podemos esperar 10 anos. Então, a redução da maioridade penal, deixar bem claro para o telespectador, não é para pegar um menino que roubou um celular, roubou uma carteira, roubou um automóvel, uma balinha no supermercado, um pacote de balinha no supermercado, na cadeia, junto com bandidões, não. É para colocar os barra pesadas, os que cometem crimes hediondos, os que podem cometer crime de terrorismo, os traficantes. Porque antigamente os jovens eram usados pelos bandidões para cometer crime. E eu estou na comissão especial, onde juristas, promotores, pessoas da área estão sendo ouvidas e falam, olha, antigamente eles eram ensinados, hoje, esses que são barra pesada, que é uma pequena minoria, que estão ensinando. É que estão ensinando os bandidos. Okay. Então, não é, veja bem, para que todo mundo entenda, mas vamos pegar um menino que roubou uma carteira, saiu correndo aí, pegou uma bolsa e roubou, uma penitenciária junto com bandidos, não é esse tipo. Eu vou dar um exemplo. O ano passado, em São Luís, um menino de 17 anos, comandante lá de uma tropa de bandidos, invadiu um ônibus, tocou fogo no ônibus, queimou uma criança viva. É esse que a redução da maioridade penal está atrás. Okay. Porque ele tem 17 anos, já vai completar quase 18, e ele tem consciência do que fez. Okay. Quer dizer, é um crime bárbaro. Queimar uma criança, né? E tocou fogo no ônibus, e os estupradores que chegam, os que fazem todo tipo de crime bárbaro que ninguém admite. Então é este tipo de criminoso, que é uma pequena minoria, não é a grande maioria dos meninos de 12, 13. A maioria que comete crime mesmo é de 16 a 18. É 99%. É essa que a lei quer pegar. Eu vou deixar para introduzir nós falamos mais sobre isso, mas só para não dizer que eu fui condescendente com você, que é meu colega de profissão, você acha que a Dilma foi uma boa estudanta, não? Eu estou dizendo que ela está em baixa. Não. Porque eu estou me referindo assim, quando você diz que ela é presidenta, você acha que ela foi uma boa estudanta? É porque... Você chama ela de presidenta, eu fico pensando por quê, né? O nosso português, ela gosta de ser chamada de presidenta, e eu já conversei com 3 grandes professores de português, tanto a presidenta está certo. Mas você conversou com péssimos professores de português. Eu vou te pedir para você conversar com os bons. Os dois termos estão exatos. Por exemplo... Ela se irrita muito com o Jornal Nacional porque o William Bonner não chama de presidenta. E nem eu, porque qualquer... Eu estou brincando assim com você, mas na língua portuguesa, todos os professores clássicos de português dizem que isso é uma aberração. Mas eu estou brincando com você, não, é só uma brincadeira mesmo, porque eu faço essa brincadeira, o Badião sabe disso, com todo mundo que chama ela de presidenta, né? Então eu estou fazendo com vocês, vão dizer, com o Sandy Júnior você não faz. Eu acho errado falar o presidente. Né? A presidente. A presidente. A presidente, Bom, Kellen, você que... Isso é para introduzir, brincadeira, viu? Sério, eu sei disso. Você que é neuropsicóloga e psicopedagoga, você acha que, sob o ponto de vista da psicopedagogia, há, inclusive, alguma coisa de útil nisso? Porque muita gente fala, não,
quando você passa uma lei diminuindo a idade penal para esses crimes hediondos, que o Sandy Júnior explicou, o Badião também falou aqui, depois o Eduardo tem uma visão plural um pouquinho diferente, mas não tanto. Você acha que isso passaria uma boa lição? Porque diz que fala, não, o negócio é didático, eu preciso passar uma informação de que alguma coisa vai acontecer se cometer um crime. Como que você enxerga toda essa discussão? Então, Roseval, a questão passa pela questão didática, sim, né? É uma questão de educação. Mas eu vejo que o que acontece não é a educação, é a punição. Né? Eu vejo que essa PEC, todo esse clamor aí a favor da maioridade penal, eu vejo que as pessoas não estão enxergando que com essa punição as coisas não vão ser resolvidas assim. Né? É uma situação imediatista. Ok. Né? Bom, eu quero indicar para vocês a República da Saúde. Faça de suas noites, do seu almoço, do seu jantar, um momento mais leve e agradável na República da Saúde. Você se alimenta de forma nutritiva e saudável, sem peso na consciência e sem engordar. O telefone é 3942-6575. Vamos para o intervalo comercial e voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite com o tema Redução da Maioridade Penal, uma sentença de morte velada ou solução para minimizar os conflitos sociais. O próximo programa nós vamos falar sobre um tema muito controverso. Pornografia é um mal necessário? Pornografia também pode ser útil? Programa interessante. E eu quero lembrar que nós temos a parceria aqui com a Unipaz, a Universidade da Paz. Olha, a Universidade da Paz oferece para você cursos de graduação e pós-graduação, onde você aprende uma função e ainda ajuda a paz no mundo. O telefone é ali no setor sul, é o 3941-5556. E também indicar para vocês a Pax Clínica, é um instituto de neurociência e uma instituição de caráter privado destinado ao atendimento a portadores de doença mental e dependentes químicos, inclusive ao dependente de alcoolismo. Um grande abraço ao Dr. Salomão. O telefone é o 3282-7040. Muitas perguntas chegaram aqui. Aqui o Djalma Francisco, do setor Urias Magalhães, diz o seguinte: todos os menores deveriam cumprir pena com pessoas da mesma idade e, após os 18 anos, passar a pena para o presídio. Não deveria existir uma lei sobre isso? Dr. Habib Tamer Badião, essa lei atenderia esse telespectador, não? Mas já está pronta, definido. Ele já para 18 anos e para ser maior de idade. Aliás, essa questão de maior de idade, né, Santos? Há uma questão muito séria no Brasil. Com 16 anos ele pode votar e ser votado. Com 16 anos ele pode casar. Só com 21 anos ele pode dispor do patrimônio dele. Mas com 18 anos ele pode responder criminalmente. Por que nós temos isso? Porque essa diferença de reconhecer que a pessoa está adulta ou não adulta. Agora, por exemplo, se nós reduzimos para 16 anos a idade penal, nós estaremos reconhecendo que ele está adulto com 16 anos, está adulto para casar, está adulto para votar. É isso que nós estamos tentando consertar, essa colcha de retalhos, que são as leis brasileiras. O divórcio copiou do México, a Constituição copiou dos Estados Unidos, não copiou tudo, porque parte do direito penal copiou da Alemanha. O processo civil copiou da Itália. Quer dizer, nós temos uma colcha de retalhos. Até agora nós não conseguimos fazer um ordenamento legal que pudesse realmente retratar a família brasileira. É isso que nós estamos discutindo hoje. Se vamos reduzir essa pena para 16 anos, eu reduziria para 12 anos. Para mim, 12 anos sabe muito bem o que está fazendo. Muito mais quando ele estupra, quando ele sequestra, quando ele mata para roubar, quando ele faz crimes hediondos. Eu acho que não tem como escapar. A pena tem que ter o princípio, Roseval, o princípio da exemplar da pena. Ela tem que mostrar que o Estado está presente para que a pessoa possa respeitar o Estado, respeitar as pessoas, respeitar principalmente a vida.
Esse modelo que o Badião está falando é o modelo da Inglaterra. A Inglaterra, ela não analisa a idade da pessoa, mas a natureza do crime. Do crime. Né? Aqui, o Altair do setor central tem que legalizar logo a redução da idade penal. As famílias estão morrendo dia após dia. O Eduardo Oliveira trouxe um dado aqui que é correto, eu já analisei isso, é verdade. Um percentual muito pequeno de assassinatos é que são realizados por menores de idade. Entretanto, Eduardo, a percepção que todos têm é a do Altair, de que os jovens é que matam mais. Por que você acha que há uma dicotomia entre a realidade e o que as pessoas percebem? Vou te dar 2 dados também, Rosenval. Um do Conselho Nacional de Justiça, que avalia o seguinte, ou melhor, me perdoe, do índice de confiança da Fundação Getúlio Vargas, medido em 2014, sobre as polícias. 70% dos brasileiros não confiam na polícia. E nem por isso a gente defende que a polícia deixe de existir. Além do mais, são dados... se a gente for levar em consideração que 83% da população é a favor da redução, então tá bom, vamos reduzir. São coisas que a gente pode fazer uma comparação, não é porque a gente não concorda que a gente tem que deixar de existir. Volto a dizer, jovem no Brasil é punido sim. Aos 12 anos, essa lei já existe, não precisa de PEC, não precisa reduzir. Hoje, o que se precisa é fazer o cumprimento do que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. É a questão de inclusão desse jovem no sistema socioeducativo. E aí eu volto a dizer, nós precisamos reavaliar qual é o caminho para crimes hediondos. E aí eu não acho que é reduzindo a maioridade. Nós podemos aí, não é essa PEC, não é reduzindo para 16, para 12. Amanhã, daqui a pouco, nós não vamos deixar de ter escolas e vamos começar a construir presídios e nasceu, ao invés de maternidade, já transfere e aí vamos construir. Nós estamos falando de discernimento, Rosenval, e a minha preocupação, um animal, qualquer animal, vamos pegar o cachorro como exemplo. Ele também tem discernimento. Se ele for ensinado, adestrado por 3 ou 4 vezes que ele não pode fazer as suas necessidades em um determinado local, na sala, por exemplo, ou só num cantinho da casa, ele também faz. Nós não estamos discutindo a perspectiva da redução da maioridade a partir da questão do voto. O jovem, é facultativo a ele o direito do voto. Ele é uma conquista da juventude brasileira que quem está aqui, era jovem nesse período, pode dizer, foram para as ruas para que o jovem pudesse decidir a respeito do futuro do país dele. Mas, em compensação, de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, dependendo da situação da eleição, você pode fazer mudanças. Esse jovem, do ponto de vista biológico, está em formação. É preciso garantir a ele uma série de aspectos que dê a ele a segurança de que os caminhos que ele tem desenvolvido é o melhor. E volto a dizer, quanto ao adulto que alicia um jovem ao crime, nesse caso, não estão discutindo agravar a pena dele por conta disso. Quer dizer, o jovem está sendo punido por diversas vezes, e mais agora com a redução da maioridade penal. Se a população é a favor, me desculpe, eu acho que o que falta é informação. Jovem no Brasil é punido aos 12 anos de idade. Se a gente quer discutir, vamos discutir o sistema. O sistema, infelizmente, está errado. Agora, nós podemos dizer, no Brasil, se eu pegar os exemplos da Alemanha ou da Espanha, que aumentaram, ao invés de 18, aumentaram para 21 essa idade. Se a gente for discutir a questão de eleição mais uma vez, se eu quiser me eleger governador do estado, só posso aos 35 anos. Quer dizer, então calma aí, o que nós estamos querendo discutir aqui? E se são 10% dos crimes praticados por jovens, nós estamos trabalhando em uma contramão. Aqui o Moisés Morato, do Conjunto Castelo Branco, diz aqui para o nosso querido Santos Júnior, sou a favor da redução da maioridade penal e também da redução das regalias dos políticos para servir de exemplo. Você acha que tem... Que resposta se dá a esse telespectador? Olha, as regalias, desde que eu cheguei na Câmara, foram bem diminuídas. Né? E se você entrar no portal da Câmara hoje, é que o Poder Legislativo é o poder mais aberto que tem. Se você entrar no Poder Judiciário, por exemplo, você não sabe de tudo. Você entra, por exemplo, no site da Câmara, você sabe quantos funcionários tem um deputado, quanto que ganha cada um, quanto que ele gastou de gasolina, quanto que ele gastou de selo, quanto que ele gastou de tudo. Então é bem aberto. Acabamos no ano passado com 13º, 14º, 15º. Acabamos aliás, antes de eu entrar, um pouco antes, deputado tinha 2 mandatos, aposentava. Isso acabou também. Hoje você aposenta com 65 anos e aposenta, se você pagar pela aposentadoria, você aposenta um pouco mais, como qualquer pessoa que trabalha em alguma empresa e paga uma aposentadoria de qualquer banco.
Ok. Banco do Brasil, Caixa Econômica. Aposentadoria privada. Então essas regalias têm diminuído muito, 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 muito. É que a democracia é muito cara. Até na Etiópia, que é um dos países mais pobres do mundo, para você ser deputado, você tem que ir para a capital. Então você tem que ter um hotel, um apartamento para morar. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. O mundo inteiro é assim. A democracia, infelizmente, é o melhor regime que tem, não conheço outro melhor, mas é muito caro. Por exemplo, está se discutindo o financiamento público de campanha. Aumentou o fundo partidário. Pau. Então, nós temos que escolher ou financiamento público ou financiamento como está aí, que está acontecendo tudo isso que todos nós vemos. Ou então seja aberto, sem hipocrisia nos Estados Unidos. Só para citar um exemplo, como é que é o senador que perdeu na primeira eleição para o Obama, cabelinho branco, 78 anos já tem hoje? McCain. Exatamente, McCain. McCain. Quando a presidente Dilma ganhou, gostou? Gostei muito, Santos Júnior. Ele, no dia 10 de janeiro de 2011, veio ao Brasil num avião fretado por uma empresa, pela Boeing. O que ele veio tratar no Brasil com a Dilma? Em vender os caças americanos para o Brasil. Nos Estados Unidos, o lobby é regularizado. Se né? um deputado, um senador brasileiro fizer isso, ele é caçado. Então, nem tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, para pegar o gancho da maioridade penal. Lá nos Estados Unidos, tem estados, que você morou lá há muitos anos, que um jovem é punido severamente. Pena de morte, inclusive. Até pena de morte, inclusive, em alguns estados. Claro. Mas não é isso que nós estamos defendendo. Deixar bem claro para a população que quando fala em reduzir a maioridade penal para 16 anos, como a audiência é rotativa, é sempre bom repetir, não é para ladrão de galinha, o menino que roubou uma balinha, roubou uma carteira, não. É para aquele que cometeu um crime hediondo. É aquele que sequestrou, que matou, é aquele que roubou, latrocínio, roubo seguido de morte, é aquele que estuprou a criança, a mãe e matou, é aquele que entrou dentro do ônibus, tocou fogo no ônibus, matou queimada várias pessoas. É para este tipo de crime que nós estamos reduzindo, né? Não são para todos os crimes, deixar isso bem claro para a população e também para os telespectadores. Se for assim, você vai encher cadeia de menino que roubou balinha, que roubou um chiclete, que roubou uma carteira, que roubou um celular. É para crimes, falar um português assim, sem o economês e sem o advoguês, é para crimes bárbaros. Eu vejo a Polícia Militar, por exemplo, converso com os comandantes de regiões, eles falam, nós estamos enxugando o gelo. Eu pego 4 meliantes, 4 bandidos, lá no meio tem 2 menores, eu mal chego na delegacia, que eu entrego os bandidos, o meliante, o menor sai junto comigo. Ele volta para a rua. Não tem lei nenhuma que prende o menor. Tem que, o colega está colocando aqui, tem que fazer uma escola, tem que educar. Mas num país como o nosso, em que os recursos são bastante fracos, nós não temos. O Brasil paga 2 bilhões e 900 milhões por dia de juros. 52% da arrecadação federal vai para pagar dívida pública. O governo não tem dinheiro, nós sabemos disso. Agora, para financiar o FIES, a Dilma teve que emitir títulos para dar para as escolas pagar FIES. Nós não temos dinheiro no caixa. Tem tudo para pagar dívida pública. Então, tem que ter uma lei mais forte para segurar esses bandidos que vieram do inferno, para que encher o saco de todo mundo. Tem que pegar esses caras e meter no pau. Tem que segurar mesmo, não tem que abrir mão, não. Eu não tenho essa história de cuidar, de ficar passando a mão na cabeça de bandido. Esses bandidos são do inferno. Vieram do inferno, tem que mandar para o inferno de volta. Eu sou pela pena de morte. Nos crimes hediondos, não tem conversa. E começar assim, bandido roubou, corta dedo, corta orelha, corta mão, acaba com essas porcarias, começa a resolver o problema do país. Eu estou cansado de passar a mão na cabeça de bandido. O bandião tem esse, é claro que a legislação brasileira não permite e seria a barbárie, mas o bandião fala isso duro e sempre é coerente com as suas convicções. Aqui o Antônio César, setor Veracruz, os maiores crimes estão nessa faixa de idade entre 16 e 18 anos. Sou a favor da redução penal, sim. Agora, veja bem, Kelly, aqui o Eduardo Oliveira fez aí uma colocação que me parece tem sua razonabilidade, que é o seguinte, que a formação do adolescente não está ainda adaptada aos 16 anos, 14, 15 anos. Isso, sob o ponto de vista psicológico, é verdade, porque
as pessoas conversam comigo e dizem que não, nós estamos pensando nisso quando o jovem, na década de 70, na década de 60, era diferente. Hoje a criança nasce, e eu como pai de 5 filhos, tenho algumas coisas que eu observo, é o seguinte, eu já tenho filho de 30 anos, e eu tenho as meninas recém-nascidas agora de 2 anos e 7 meses. As minhas meninas de 2 anos e 7 meses agora, elas são totalmente diferentes do meu filho, que completou 30 anos, na comparativa com a mesma idade. Então, você acha que, como é que é no processo da avaliação psicológica? Realmente os jovens agora estão, assim, com mais percepção da realidade? Ou isso não é verdade? Eu respondendo a pergunta do telespectador, ele dizendo o seguinte, que hoje a maioria dos crimes são cometidos por jovens, adolescentes, né? Mas olha só, isso não é uma verdade. O jovem, pelo contrário, hoje o que se vê, o que a gente sabe por detrás de toda aquela mídia que é imposta para a gente, é que os jovens, eles são os maiores vítimas de crimes. São eles que são mortos. O número, a maioria que morrem são os jovens. Mas porque minoria... não é porque estão na marginalidade, não, porque são mortos pelos próprios parceiros, comparsas? Isso, Rosenval, pode ser também, mas olha só, isso perpassa por toda uma questão social, que é o que a gente tem que discutir e que não é passado, e que não é discutido. O que é colocado na mídia é que eu assisto televisão, eu vejo que todos os crimes que acontecem têm um adolescente. Pois é. Sabe? É como se fosse assim... o adolescente ficasse estigmatizado, como se fosse só ele que cometesse o crime. Mas isso não é verdade. Sabe? É minoria. Os crimes cometidos por adolescentes é minoria. Os adolescentes são muito mais mortos, muito mais violentados do que sejam eles que cometam os crimes. Agora, em relação à punição, nós temos o ECA. Né? O Estatuto de Criança e Adolescente, que propõe a punição. O ECA, ele não propõe a impunidade. Agora, que o ECA, Rosenval, está defasado. Isso que eu ia dizer. Ele foi aprovado em 1990. Está defasado. Por exemplo, hoje, eu não estou falo isso com autoridade. Quem está falando aqui é quem colocou o jovem na Constituição Federal. Apresentei a PEC da Juventude. Você não pode pegar um menino, que na minha época era menino, hoje é um rapagão, de 16, 17 anos, que entra numa casa com 2 colegas da mesma idade, estupra a família inteira, mata e dá 3 anos de regime socioeducativo. 3 anos, né? É Isso só é uma brincadeira. Mas acontece isso é brincadeira, que é né? o que é posto, então, que é 3 anos. Mas não é 3 anos. É 3 anos. São 9 anos. Que 9 anos? 9 anos, se como você 9? for. 9 anos, dos 12 são aos 9 18. anos. Mas ninguém... Não, eu digo mas assim, isso de 9 anos, a punição para esse ele jovem. pode ser punido ele de tem 12. 3 anos só de reclusão. Acontece reclusão. o seguinte, a sociedade não admite mais, a sociedade, a população, um rapaz em São Luís do Maranhão entrar no ônibus, tocar fogo no ônibus e ficar por isso mesmo. Não pode. Mas não ele tem fica 17 por isso. anos, faltando 5 meses para completar 18. Ele joga gasolina numa criança, toca fogo. Ele vai entrar aqui em crime hediondo. Então, quando a gente fala em reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos, volto a repetir, não é para ladrão de balinha, ladrão de pirulito, de carteira, não. É para quem comete crimes bárbaros. Okay. Como é que um Mas isso sujeito, também o como é ECA que um propõe. sujeito entra no ônibus, toca fogo no ônibus, mata todo mundo e vai pegar 3 anos de sócio educativo? Ele tem que pegar a pena máxima do Brasil, que é 30 anos. Aliás, tem até um projeto meu que aumenta a pena máxima de 30 para 60, porque em 1941 a expectativa de vida do brasileiro era de 52 anos, Então, hoje é de 75. Eu acho que é isso que você está falando aí. Eu louvo se você estiver fazendo isso. Porque Eu já apresentei Eu muito acho tempo um esse absurdo, projeto. por exemplo, Fernandinho Beiramar ficar 30 anos na prisão. Vai sair de lá, vai delinquir. Vai estar em plena condições de ser delinquente. Né? Aqui o Raulino está falando para chamar os comerciais. O Wesley de Setor Campinas, na Inglaterra, a maioridade penal
é lei e não há problemas com os jovens. Por isso, eu sou a favor da diminuição da idade penal, sim. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite com o tema sobre a diminuição da idade penal. O tema da próxima semana é sobre pornografia, um mal necessário? Vamos discutir com os especialistas esse interessante assunto. O Badião, você Dr. Habib Badião, que é duro com os bandidos, mas é uma pessoa extremamente sensível, já ouviu falar no Daniel Nancay? Não. Já ouviu falar? Alguém já ouviu falar aí? As pessoas, é um grande músico. Ele faz, você já viu falar, né? Daniel Nancay? É fabuloso, Daniel Nancay. Eu gosto mais dele, por isso eu estou divulgando aqui, sem nenhum custo para a empresa. É o Satori, que vai trazer o Daniel Nancay aqui em Goiânia. Vai ser neste sábado. Quem quiser ver o Daniel Nancay, ele faz sons, ele pega assim uma colher e faz um som maravilhoso. Instrumentos que você nem acredita, você tira cada som incrível. Quem já viu o show do Daniel Nancay se apaixona. Ele vai estar no sábado, às 20 horas, lá no Satori. O telefone é o 3624-2568. Ou você liga no 8515-1979. Eu indico, se você for lá, você vai me encontrar, porque eu adoro o Daniel Nancay. Eu acho, toda vez que ele vem em Goiânia, eu acho que é para um público muito seleto, assim, que gosta de um certo tipo de música, né? E também lembrar que a Subilt conta com 10 unidades, todas em localização privilegiada. Vai lá para você, tem a Subilt Formento também, que é fabulosa. 4012-1066. Inclusive uma na Praça da Nova Suíça. Como é que é? A Subilt. Subilt na Praça da Nova Suíça também. Aqui, muita gente participando, o Giovanni do Setor Sul, doutora Kellen, que país a senhora vive? Mas a doutora Kelly vive no Brasil e é uma pessoa... Nós temos que respeitar... No Brasil, onde a impunidade, né? Onde... Rosenval, nós estamos tendo uma discussão lá na comissão especial, é de respeitar as opiniões. Claro. Nós temos muitas opiniões, como a da doutora Kelly, que eu respeito. Só que à medida que as pessoas estão indo na comissão especial, secretário de Segurança Pública, promotores, juízes, delegados, à medida que você... vai também visitar os presídios, que está tudo programado para essa comissão especial, que vai dar o parecer final no projeto que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Pessoas que eu respeito a opinião dela, eu acho que se tivéssemos educação de tempo integral, desde o jardim da infância até o ensino médio, não teria nada disso. Acontece que nós não podemos esperar 10, 12 anos desse projeto que foi votado, que vão os royalties do petróleo para a educação, que vai quadruplicar o investimento em educação, para que isso aconteça. Agora, o Santos Júnior, tem isso, mas não é tão simples assim. Eu vou citar um exemplo sem dar o nome, porque quando envolve criança, você não pode dar nome. Mas aqui em Goiânia, nós tivemos recentemente um caso de um menino que estava na escola integral, a melhor escola integral de Goiânia, filho de um político, inclusive, certo? E esse menino tem 12 anos, perigosíssimo. Ele montou uma gangue para bater nas pessoas na rua, isso foi manchete no Brasil inteiro, e eu vi o depoimento dele para a delegada, e eu fiquei estarrecido. Sabe o que ele disse no documento? Eu não vou ser preso de forma alguma, meu pai não vai me deixar, e eu quero sair para a rua, furando o olho das pessoas para fazer elas ficarem cegas. Esse menino, para mim, ele não tem recuperação, ele precisa ser uma junta médica, não sei, mas é perigosíssimo o menino. Então, eu acho que tem alguns casos, por exemplo, que não adianta falar, então põe o menino o tempo todo na escola. Vai funcionar? Para alguns, não. Nem para todos. Rosenval, né? Agora eu fico pensando, talvez esse menino como seja... se bate a sentença para uma criança de 12 anos? Não, eu posso pegar o Na Inglaterra, exemplo? eles fazem isso. Rosenval, Então, posso pegar... mas acontece que lá a violência, isso não reduziu violência nenhuma lá, muito pelo contrário. Rosenval, posso pegar o caso do Roberto Carlos, um mineiro da FEBEM, hoje é pai, adotou 20 crianças da FEBEM depois, e ele foi, nessa idade, entre 16 para 18, se não fosse uma francesa, visitar o sistema socioeducativo à época e resgatá-lo de lá, da educação, da família, estruturar esse menino, hoje ele é um pedagogo,
vem passeando pelo Brasil, colocando a experiência dele à disposição da população e mostrando que é possível, sim, reparar crianças com 12 ou 16 ou jovens com 18 anos. Só para que vocês tenham também a noção, jovens no Brasil são punidos de que forma? Se a gente for pegar, por exemplo, crime de tráfico, né? A gente está falando, no caso do socioeducativo, eles falam em ato infracional. São palavras rebuscadas só para... Mas a pena é até mais branda, é até mais punitiva do que a do próprio adulto. Um jovem que for pego por conta de tráfico, ele vai para o socioeducativo se reincidir. E muitos promotores acabam colocando da primeira vez. Ele pega 3 anos, muito raramente ele sai de lá. Eu conheço casos porque frequento as unidades de jovens com 19 anos ainda no centro de internação. O adulto, com 1/6 da pena, em 1 ano e 8 meses ele sai. O jovem fica preso. Então a gente não pode dizer que o jovem no Brasil não é punido. Ele é punido sim. Se eu pegar o caso do roubo, são 4 anos. 4 anos. Isso eu estou falando em 1º grau, tranquilo. Se a gente pegar a progressão de pena, livramento, em 2 anos ele está livre. O adulto, o jovem, ele está preso por 3 anos. Preso, não é centro de internação. Os que eu conheço aqui, Rosenval, CIA, CIP, CASE, Goiânia, que ficam dentro de batalhões da polícia, 2 deles, aqui no Marista e um lá perto do Terminal das Bandeiras, aquilo não pode ser chamado de centro de internação. Aquilo são verdadeiros infernos, que se você liberar as 2 alas, dá morte. Os jovens, quando vêm conversar com você, não conversam com você no diálogo fraternal, não. Por que você está aqui? Eu estou aqui por um 71, 155. Aí você tem que falar, cara, eu não sou da área jurídica, mas você tem que conversar comigo com calma. E eles vão explicar. Hoje, 80% de quem está no centro de internação é por conta de tráfico. Poucos são no caso de homicídio. E aí nós precisamos entender, e o que nós vamos fazer para reparar isso? Não é reduzir a maioridade. Eu posso até concordar com nossos 2 debatedores aqui, de que é preciso reformular o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é preciso garantir a condição de existência de ser e a autonomia desse jovem. Caso contrário, não vai adiantar reduzir para 16, que amanhã nós vamos estar reduzindo para 8. Eu penso sabe, que nós que somos contra, nós não estamos contra a punição desse adolescente. Não, e o adolescente com 12, 10 anos, ele já sabe o que ele está fazendo de errado. Imagina um com 16. Eles sabem o que é. A questão nossa é defender a forma como que a gente vai punir esses adolescentes, porque eles estão em formação, eles estão em desenvolvimento. Aqui o João Machado, os jovens são aliciados pelos adultos que colocam eles no crime com a redução da maioridade penal. Vamos salvar muitos jovens da vida do crime. É a opinião dele. O Alessandro, do setor Nova Suíça, ao invés de se preocupar com o menor, deve se preocupar com o bandido mais perigoso, endurecendo o regime de progressão de pena. No caso de homicídio simples, a pena máxima é de 30 anos, o cidadão cumpre 1/6 e é colocado em liberdade. Aqui o Leres do Guapó, eu acho que o Estado deve cumprir as leis e os pais devem educar os filhos em casa. O Badião bate sempre nessa tecla, né, Badião? Eu acho o seguinte, isso é muito sério. A mãe teve que sair de casa para ir trabalhar. Você pega essa criança, o Sandes colocou muito bem, vamos para o regime integral de educação. Educar onde? Com essa grade curricular? Matemática, química, física e biologia. Você faz o que com isso? Na escola de tempo integral não é assim mais. Não, ela é um pouco mais flexível. A escola de tempo mas você integral... tem que trazer para a criança educação. Sim. Educação quem dá é pai e mãe. Mas a escola complementa a educação. Nós estamos com um problema sério. A gente não pode cobrar isso na atualidade, porque o próprio sistema fez com que os pais saíssem para poder garantir a comida dessa criança. E aí, a escola precisa cumprir o seu papel, ela precisa educar sim. Ela vai educar. É dever do Estado e também da família, óbvio, ninguém está tirando aqui, isentando a família disso, mas é dever do Estado, porque o Estado obriga que as pessoas trabalhem, inclusive, para pagar durante 5 meses impostos nesse país. Eduardo, então, que país é é nesse aqui, no planeta Terra, chamado Brasil. Esse país que você está colocando não existe, não. O que existe agora, nesse momento nós estamos aqui agora, tem uma pessoa sendo assaltada, tem uma pessoa sendo estuprada, tem uma pessoa sendo assassinada. No fim de semana são 6 pessoas assassinadas. Vamos chegar no final do ano com quase 65 mil pessoas assassinadas. No caso de jovens, o que nós precisamos é de estrutura. Tem um termo de ajuste de conduta. O negócio tem que ir pro pau mesmo, tem que começar a criar lei que bota esse pessoal no pau. Tem um termo de ajustamento de conduta do Estado para com o Ministério Público. Desde 2010 e até hoje a gente não tem
um centro de internação criado, nem o de Anápolis e nem o de Goiânia foram Mas não tem reconstruídos. dinheiro para pagar o funcionário público. Então, essa é a grande Não tem questão. dinheiro para pagar Que despesa não do é na Estado, como é que vai criar cadeia, isso não aí? é na cadeia que a gente vai conseguir fazer a melhoria da qualidade de vida da população jovem brasileira. O Adão do setor Ateneu, se o Brasil conseguir combater a corrupção, o Brasil vai melhorar em muito, porque os próprios políticos dão um mau exemplo. Todos roubam explicitamente. E antes de chamar o comercial, quero mandar um abraço aqui para o Dr. Jefferson, da Implant Center. A Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos e dentais, profissionais especializados nas diversas áreas odontológicas. Se você quiser colocar um negócio que chama-se lente de contato para dente, ficar com um sorriso bonito, você pode ir lá com o Dr. Jefferson, que ele é bambam nesse assunto. É o 3285-3247, o telefone do Dr. Jefferson. Um abraço a todos os profissionais dessa clínica maravilhosa, cujo sorriso eu tenho e devo muito a eles. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, com um tema polêmico, redução da maioridade penal. O próximo programa, mais polêmico ainda, pornografia, um mal necessário. Tem gente que fala que a pornografia, inclusive, evita que sejam cometidos crimes sexuais. Outros dizem que a pornografia está acabando com as famílias. Vamos saber o que pensam os profissionais. E aqui muitas participações, mas o Juarez, o setor Jardim da Hortência. Abraço ao Rosenval e ao Santos Júnior, amigo da década de 80, que trabalhava na rádio no centro comercial. É verdade, ali no centro comercial. William de Oliveira, estou com o Badião, os direitos humanos passam demais a mão na cabeça dos jovens. Por isso está tudo assim. O Guimarães, setor Campinas, também estou com o Badião, porque não castram esses estupradores que fazem mal à sociedade. O Rui Marques, de Trindade, se 80% das mortes no Brasil pelo tráfico, por que não impõe a lei da pena de morte no Brasil? Seria um bom caminho para o fim da violência. Estou com o Badião. O que é isso aqui? Armino? Eu não entendi a letra ali, o cacique Luciano deve estar cansado. O problema é o tráfico de drogas. E o que irá resolver é a pena de morte. Estou com o Badião. E Badião, seu fã-clube hoje está brincadeira, hein? Não, acontecia no passado, no período colonial, as prisões eram feitas à beira do rio, em cima da prisão era a Câmara Municipal. Você vê essas cidades coloniais todas assim. Tem as enchentes, aí a enchente enchia, o rio enchia, a água entupia a prisão, os presos morriam, quem matou foi Deus. E ninguém acudia os presos, não. Limpava assim, no período colonial, no período do Império, punha a prisão do lado dos rios. E todo o rio enche 7 anos, tem uma enchente, a enchente é normal, todo mundo sabe disso. Então, quem cumpria era Deus. A pena de morte era natural. Por isso que não tinha tanto bandido. Nós precisamos mudar essas prisões para a beira dos rios. É o negócio mais perfeito que tem. Deus mata e nós não precisamos matar ninguém. Evidentemente que a gente entende a indignação do Badião, muitas pessoas, mas é claro que o Estado não deve se nivelar à barbárie e o preso estando sob tutela do Estado, ele é da responsabilidade do Estado e deve ser bem tratado. Porque todos nós, às vezes, falamos assim, mata, prende, deixa morrer afogado, mas nenhum de nós está isento de uma pessoa da família cometer um crime por alguma razão que ninguém se explica, surtou, não sei, e aí nós vamos querer que seja tratado com dignidade. Então, essa parte aí, evidentemente, que a gente não pode concordar. Aqui o José Ferreira, do setor Elis Forte, deputado Santos Júnior, não seria melhor mudar essa lei, que já é tão antiga, mudar toda a legislação? Passar um pente Todo fino? dia muda. Todo dia muda. É isso? Nunca vi tanta mudança. Não, aqui, o ECA é de 1990, né? Nós estamos em 2015. Então, por exemplo, o governador de São Paulo, ele já acha que devia passar de 3 para 8 anos, né? Ao invés de reduzir a maioridade para 16, para crimes hediondos. Mas, por exemplo, eu tenho no meu programa um quadro chamado A Verdade do Dia a Dia, onde conto histórias policiais que acontecem no Brasil inteiro. Semana passada, um rapaz em Fortaleza, faltando 5 dias para completar 18 anos, foi pedir dinheiro para a mãe, para comprar droga. A mãe falou que não tinha, que era para o supermercado. Ele pegou e matou a mãe com 12 facadas.
Como que uma pessoa, faltando 5 dias para completar 18 anos, não são 5 meses não, vai pegar 3 anos de sócio educativo matando a mãe com 12 facadas? Então, nós queremos reduzir a maioridade penal para 16 anos, é nesse tipo de crime. Estou sendo repetitivo para quem está ouvindo o programa desde o começo, mas para quem ligou agora, não é para ladrão de galinha, ladrão de carteira, ladrão de supermercado que vai lá roubar uma balinha ou coisa parecida. É para crimes bárbaros, crimes hediondos. Agora, o Eduardo Oliveira, nós estamos nos minutos finais, eu quero aproveitar que é uma questão que eu queria te falar aqui e acabei me esquecendo. Você não acha que está havendo também, nesse aspecto aí, um embate ideológico? Quer dizer, me parece assim, claro que as pessoas que pelo menos no cenário nacional, que estão contra a redução da maioridade penal, são pessoas que têm uma tendência de esquerda, vamos dizer assim, e as pessoas que estão mais à direita do espectro político, se isso é uma coisa que ainda pode ser dita no Brasil, é que estão a favor da redução da idade penal. Há um embate ideológico nesse também, não? Eu diria que até mais. Há um desconhecimento total, porque as pessoas que compreendem ou participam, né, elaboram pesquisas ou participam, vão até os centros de internação, convivem com os jovens que são infratores, sabem do que nós estamos falando, de que esse sistema está defasado e que ele não recupera. Nós temos hoje aqui 92% dos crimes do Brasil, crimes hediondos. Homicídios não são investigados, somente 8% são investigados. Quer dizer, tem um equívoco aí que está desde a estrutura das polícias, desde a formação escolar, desde a condição da família, e que nós estamos querendo resolver reduzindo a maioridade. Terrorismo, deputado, você vai me desculpar, mas nós estamos, ou assim, o atraso das leis, quanto tempo nós estamos discutindo reforma política no Brasil e ela não sai? Se for para discutir entre pesos e medidas, nós estamos tendo que debater também como é que o sistema eleitoral brasileiro tem se feito para que nós possamos produzir novas pessoas ao Congresso Nacional. Isso, infelizmente, tem anos. Eu tenho militância no movimento estudantil, saí do movimento estudantil assim que eu terminei a faculdade, e até hoje eu tenho que estar discutindo reforma política por todos os problemas. Eu volto a debater, a interceder. Eu acho que é preciso reformular, sim. O ECA precisa de reponderações, mas não creio que seja reduzindo a maioridade. Eu acho que em crimes hediondos eu posso compactuar com nossos debatedores aqui. É preciso que haja um pouco mais de força do Estado para que isso não volte a acontecer. Agora, não é punindo o jovem 2 vezes. O jovem já é punido porque não tem acesso à saúde, não tem acesso ao trabalho, não tem acesso à educação. Não é reduzindo a maioridade que a gente vai resolver o problema da segurança pública no país. Não vou citar o nome, o Hudson do Jardim América, os aprovados do concurso da Polícia Militar, manda um abraço para o Badião e principalmente a você, Rosenval, que eu defendi muito o pessoal na época, pois não. O delegado, não vou citar o nome dele, foi para Anápolis estava um terror. Eles saiu fuzilando aqueles bandidos, tudo, fez um limpa em Anápolis. Anápolis ficou 10 anos sem problema de bandido. Ou nós tomamos a iniciativa agora de mandar para o inferno esses bandidos, que eles não vieram do inferno para encher o saco da gente aqui. Ou nós vamos ficar o resto da vida fazendo essas leizinhas. A lei aqui, uma lei ali, arrumam um dormitório chique com ar-condicionado para os bandidos, botam eles lá, daqui a pouco eles saem para a rua, estupram, matam, sequestram. Olha, o homem não mudou, o homem não evoluiu nada. O senhor não me convença disso. O homem ainda é o selvagem das cavernas. Ele só tem uma coisa, tem que ter medo de morrer. Quando você bota a pena de morte, isso foi o ato institucional no 14, lembra disso? Quando editou o ato 5 de setembro de 1914. Não explodiu uma bomba no supermercado, mas não explodiu uma bomba em bueiro, não explodiu uma bomba em banca de revista. O brasileiro é bundão, ele tem medo de morrer. Bota uma lei forte, aí você não para essa bagunça no Brasil e nós começamos a eliminar um pouco desses diabos que estão aqui perturbando a sociedade brasileira. Eu não tolero mais, eu tenho que defender a vida dos homens bons. O mal vai para o inferno. Olha, nosso programa terminou, muitas perguntas sem responder aqui, só que o Emmanuel fez uma brincadeira aqui. Ó, Badião, esse negócio de afogar os presos não funcionaria porque estamos sem água. Tem que ter um plano alternativo. Olha, quantos minutos tem? Acabou, né? Então, muito obrigado aqui pelas presenças do Dr. Badião, o Eduardo Oliveira, o Sandro Júnior, muito obrigado, Sandro Júnior, pela sua honrosa presença aqui, a Kellen Jacomo Ribeiro. O Sandro Júnior, que eu conheço há anos, é um dos deputados mais cultos que tem no estado de Goiás, com uma das maiores qualificações de formação acadêmica, e pouca gente sabe disso. Porque o Sandro Júnior tem um programa muito popular e muito bacana, mas pouca gente sabe que o Sandro Júnior é formado em várias alas de universidade. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.